que diz assim, a partir do versículo 1. E Sansão se dirigiu a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e se uniu a ela em Gaza. E foi dito, Sansão veio aqui. Então puseram uma emboscada toda a noite contra ele no portão da cidade. E toda a noite se surrava e diziam, ao raiar a alva o mataremos. Porém, Sansão dormiu até a meia-noite. E levantando-se à meia-noite, tomou os 2 umbrais do portão da cidade, arrancou-os juntos com suas fechaduras, colocou-os sobre seus ombros e levou-as para cima até o monte que está defronte de Hebrom. É até aqui. A Bíblia, ela relata algo. Sansão sabia que quando os inimigos estavam perto dele, Sansão sabia que o Espírito de Deus descia. Quando os inimigos estavam perto dele, o Espírito de Deus se apresentava. Ele passou um momento, uma noite de pecado. Mas logo depois daquilo ali, no dia seguinte, Sansão, ele usou o Espírito de Deus. E a igreja de Cristo na terra, ela vive a mesma coisa. Qual é isso? Ela vive muitas vezes uma vida de pecado. E quando ela vai fazer algo, o Senhor até permite que seja usado. Mas uma coisa é ser usado por Deus. E outra totalmente diferente é o Senhor compactuar com o erro. É compactuar com o pecado. E na verdade, quando o Senhor ele está usando a igreja, mesmo diante dos seus erros, mesmo diante de suas fragilidades, o Senhor está dando uma oportunidade para que a igreja de Cristo na terra ela possa o quê? Se arrepender. Para que a igreja de Cristo na terra, ela possa vir o juízo, o arrependimento sobre a igreja. E aconteceu com Sansão. E estava, na verdade, sendo usado por Deus, mas não estava na posição que Deus queria. Há uma diferença, igreja. O ser usado, mas está na posição que Deus quer. E Deus, ele não quer apenas uma coisa, ele quer o complemento. Porque no momento que nós estamos sendo usados e estamos na posição, nós estamos usando o que? A obediência que Deus tanto quer mim e de você. O que a gente vai observar na narrativa é que chegou um momento em que Deus deu um basta nisso. Deus deu um basta na história de Sansão. O que isso significa dizer? Que quando a igreja ela falha, pode até ser que o Senhor ele não venha agir imediatamente. Mas o fato de não agir imediatamente não significa dizer que o Senhor esqueceu do que a gente fez. Por quê? Porque a memória de Deus ela é eterna. E até para que seja, na verdade, aplicado isso que o pastor Patrick acabou de falar, a própria justiça, porque o nosso Deus é amor, mas ele também é justiça. E importa ao Senhor a nossa alma perto dele. Então o Senhor Deus, ele pode até não agir imediatamente diante de uma falha da sua igreja, mas ele não vai se esquecer. E vai ter um momento que ele dá um basta, por quê? Porque o Senhor, ele ama a nossa alma. O Senhor, ele ama. O que não pode acontecer é um momento em que a igreja, de tanto ela falhar, de tanto ela repetir os mesmos erros, ela não consegue mais ser sensível àquilo que está sendo executado por ela. Ela não consegue mais ser sensível àquilo que repetidas vezes ela faz diante de Deus. E o que é que acaba acontecendo? Se torna insensível para a palavra do Senhor. Igreja, esse daí é o perigo. No momento em que a gente se torna insensível para aquilo que Deus faz. Ou seja, aonde é que está a boa consciência da sua igreja? Sim, porque a consciência que Deus deu para mim, para você, é uma autoridade sobre as nossas próprias vidas. Muitas vezes a gente diz, Senhor, eu não tenho entendimento disso. Ah, Pai, eu não tenho revelação disso. Mas, gente, nós temos a consciência daquilo. Porque o Senhor, desde o momento em que Ele chama a sua igreja, que nós recebemos aquele que nos limpou, que nos purificou, que nos justificou, nós recebemos o seu Espírito. E esse Espírito, ele traz para o homem a consciência daquilo que é bom e do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Então, no momento, a igreja nunca pode fazer ela perder essa consciência diante da presença de Deus. Isso me remete muito a Paulo. Lá em Atos, Paulo falava assim, varões, irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência,
até os dias de hoje. O que é que Paulo estava dizendo? Estava, na verdade, sendo ousado diante de Deus. E também estava sendo ousado diante de quem? Dos próprios homens. Por que isso? Porque a igreja hoje, ela não consegue reconhecer essa consciência que ela tem, e é o que Deus trabalha na minha vida e na sua vida, é através da nossa consciência. Então, no momento em que a nossa consciência ela se torna completamente obscura, nós estamos correndo sérios riscos de não se aproximar de Deus como o Senhor deseja. Ou seja, por que é que eu não consigo me aproximar desse modo como o Senhor quer? Olha a consciência. Analise se essa consciência está sendo trabalhada de acordo com as perfeições de Cristo. Se a consciência de alguém ela estiver tão insensível, significa dizer que essa pessoa, a igreja de Cristo, o homem e a mulher, eles correm sérios riscos de se tornar o quê? Espiritualmente o quê? Caídos. Gente, no momento que essa sensibilidade da gente perde, nós estamos correndo sérios riscos de ficarmos caídos na presença de Deus. Isso vai impedir que a consciência, inclusive, ela vai exercer, ou seja, essa autoridade espiritual, ela vai realizar a obra completa na nossa vida. Quando eu digo da questão da obra completa, eu vou trazer um exemplo para você. Muitas vezes a gente fala muito assim na presença de Deus, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, me perdoa pela minha multidão de pecados. Epa! Não é multidão de pecado. Diante de Deus, nós temos uma autoridade, nós temos o Espírito, que por meio da consciência, Ele quer realizar uma obra completa. Mas para que o Senhor hoje realize uma obra completa, eu preciso apontar diante de Deus as minhas falhas, daí a minha sensibilidade que eu tenho que ter. Não é de uma forma vaga, Senhor, perdoa a minha multidão de pecado, porque a gente já sabe que é pecador, mas eu preciso, com essa consciência que Deus me dá, confessar diante de Deus uma por uma. Por quê? Para que o Espírito, por meio da consciência, ela faça uma obra o quê? Completa. Para que o Espírito, por meio da consciência, ela possa tratar aquilo ali de forma bem particular. Porque do contrário, se a gente não tratar profundamente a nossa falha, significa dizer que vão ter coisas na minha vida e na sua vida, vão ter elementos na minha vida e na sua vida que ainda não foram julgados, ou seja, não foram levados ainda para a cruz. E eu preciso levar as minhas falhas uma por uma para a cruz de Cristo. E não por isso que é necessário essa consciência sã diante de Deus, para que o trabalho das nossas falhas seja feito e reconhecido um por um. E não apenas de uma forma genérica, porque o Senhor já conhece as nossas debilidades. Mas Ele quer ver qual é o nível de consciência que nós estamos na sua presença para poder eu confessar e permitir que essa obra seja feita de forma completa. Que ela seja tratada de forma bem particular. Então, como é que a igreja estava fazendo? A igreja, ela faz o contrário. Ela repete, na verdade, os erros. Repete os erros. Mas quando ela chega na presença de Deus, ela chega apresentando as suas próprias razões. E ela faz muitas vezes isso porque ela faz como se estivesse fazendo um favor para Deus. Então assim, eu errei, então eu vou para a presença de Deus para fazer um favor. Não. Nunca foi por causa das nossas justiças, mas sempre por causa das grandes misericórdias de Deus. Não estamos na presença de Deus muitas vezes porque somos potencialmente justos, mas porque existe um Deus poderoso como o nosso, que por causa das suas grandes misericórdias é que nós somos aceitos diante da tua presença. É por isso que a Bíblia diz que é por causa dessa grande misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É por causa dessa misericórdia do Senhor. Então a igreja, o que aconteceu inclusive no tempo de Zacarias, é o que está acontecendo muitas vezes com a igreja no tempo de hoje. Você quer ver um exemplo específico? Alguns embaixadores, uns homens de Betel, quando logo passou aquela situação do exílio, eles foram até o sacerdote que ficava na casa do Senhor, foram até os seus profetas, porque eles queriam ali suplicar o favor de Deus, e eles queriam saber se era necessário está observando as lamentações e o jejum que tinha sido um rito quando eles foram exilados. Eles lamentavam, jejuavam, sempre em lembrança da destruição do templo de Jerusalém.
Quando passa já esse período de reconstrução do templo, esses homens de Betel, esses embaixadores, foram até os sacerdotes para saber se esse rito continuaria. E a resposta de Deus para isso veio através do profeta Zacarias. Venha cá, por que é que vocês estão mesmo jejuando? Vocês estão realmente jejuando para Deus? Essa foi a resposta, essa foi a pergunta que Deus fez através do profeta. Mas o que o Senhor, na verdade, estava querendo trazer, atingir, era a mente, a consciência daquelas pessoas de que aquele tipo de jejum que eles estavam querendo oferecer não era algo que agradava a Deus. Por que que não é algo que agradava a Deus? O jejum, nesse caso aí, igreja, a gente precisa abrir a mente, que pode não representar esse jejum em seu sentido literal, mas pode significar tudo aquilo ali que muitas vezes a gente usa de formalismo, mas na verdade para tentar se desviar daquilo que é nosso erro. E ele perguntou, nunca vai ser, porque primeira coisa, o jejum que Deus estava negando era o jejum que não estava sendo feito para poder buscar agradar a Deus. É como tudo que a gente faz na presença de Deus. Todo formalismo que muitas vezes a gente usa e que a gente diz que está sendo para agradar ao Senhor, mas na verdade se torna tão corriqueiro que a gente faz por fazer, mas no fundo estamos como aquelas pessoas que não queriam perder o favor de Deus. Então tudo aquilo que a gente usa de formalismo para poder não perder o favor de Deus e aquilo que Deus sonda da sua igreja. Porque não é isso, não se trata disso. Ou seja, Deus vai precisar, na verdade, pagar a sua igreja, porque a sua igreja está jejuando? Era basicamente essa o tema da época. Aí traz isso para os dias de hoje. Deus precisa, na verdade, pagar alguma coisa por aquilo que a igreja diz que faz por Deus? Não. Deus não precisa pagar por aquilo que nós fazemos para Ele e aquilo que a gente julga fazer na sua presença. Por quê? Porque tudo que nós fazemos diante da presença de Deus é por opção e não por condição. Inclusive, essa é a verdadeira característica dos verdadeiros adoradores na presença de Deus, aqueles que o Senhor está buscando, ou seja, aquele que adora, aquele que serve por uma opção e não por uma condição pré-estabelecida do que vai ser dado e ofertado para mim, para você. Então, muitas vezes a gente diz, pode fazer um mover, pode ter um milagre, pode, mas o que o Senhor, na verdade, está querendo é caminhar comigo e com você. E isso, na verdade, vem a ser a mais importante do que qualquer outra coisa. Então, era isso aqui. Nós não temos isso na presença de Deus. O que nós fazemos porque voluntariamente queremos servi-lo. E o Senhor está buscando esses adoradores na terra, que voluntariamente desejam a presença dEle, que voluntariamente desejam comer dEle, beber dEle, porque isso é que é vida. A mesma forma, se a gente sabe que esse livre-arbítrio que Deus nos dá, o Senhor também ele tem isso, ele tem essa garantia. Da mesma forma como a gente serve ao nosso Deus, que a gente o adora por uma opção de estar com Ele, da mesma forma também o Senhor, Ele vai decidir se todas as vezes que nós vamos para a presença dEle, Ele vai responder, Ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Então, esse jejum daquela época, que está sendo representado pelo formalismo daquela época, era o jejum que não estava agradando a Deus e que foi dado de resposta através do profeta Zacarias. A outra coisa que não poderia jamais agradar é que o correto hoje para a igreja de Cristo é a gente dar ouvido àquilo que Deus fala através dos seus profetas antes de acontecer o exílio comigo e com você. Antes da gente ser levado para uma situação de quê? De exílio, de prisão, né? Às vezes prisão nos nossos próprios sentimentos, às vezes prisão nas nossas próprias frustrações, às vezes uma prisão de um sentimento, de uma situação, de uma circunstância. Ou seja, o correto aqui não era o jejuar depois, mas era escutar o profeta antes e já aplicar a obediência como algo precedente, anteriormente. Então, quando eles estavam buscando esse jejum, ou qualquer outra forma, qualquer outro formalismo, eles estavam fazendo muitas vezes como a igreja de Cristo faz na terra. Ela busca fazer muitas coisas para poder tirar o peso da consciência, porque ela sabe que na verdade não obedeceu quando estava sendo dito. Ela sabe que na verdade não obedeceu quando aquilo estava sendo anunciado. Ela sabe que não obedeceu quando ela deveria obedecer. Então, o que é que ela faz? Ela, muitas vezes, a igreja, ela quer se livrar do peso da consciência. Quando, na verdade, o obedecer, ele é melhor que tudo.
A obediência é melhor que tudo. E Deus estava mostrando aqui para o profeta que a oração e o jejum era necessário para a vida daquelas pessoas. A oração e o jejum também é necessário para as nossas vidas, mas não para alcançar algo, mas para que a gente possa, na verdade, ter nossa comunhão com Deus, para que eu possa ter minha paz com o Senhor. Eu preciso disso, por quê? Porque a comunhão deve existir, porque Ele é o nosso Senhor e é desejo de Deus estar perto de mim e de você. Inclusive, o Senhor, em uma determinada passagem, a gente vai ver na Bíblia, que o Senhor mostrou para Ezequiel que não era oração e jejum, que o segredo para que eles pudessem, na verdade, aquelas pessoas terem intimidade com Deus, não era o quanto que orava, não era o quanto que jejuava. Não é isso que, na verdade, vai fazer um milagre acontecer nas nossas vidas, mas, na verdade, é o quê? É uma vida de intimidade com Deus. É essa intimidade que a gente tem que ter. O segredo está nisso aí. Mas para que a gente possa ter essa intimidade, a gente precisa aceitar as circunstâncias de quem? De Deus. Não se faz uma aliança com o Senhor onde você dita as regras, mas você tem uma aliança com Deus em que o autor diz como quer. Então, quem vai, na verdade, dizer o grau de importância dessa aliança é a igreja. Eu tenho uma aliança. É com qualquer pessoa? Não, eu tenho com Deus. Então, eu tenho que dizer, na verdade, eu tenho que declarar o grau de importância que essa aliança representa para mim. Então, na verdade, o que vai levar a gente a esse momento secreto de intimidade com Deus é aceitar, na verdade, a circunstância dele e não aquilo que nós impomos na sua presença. E muitas vezes a gente acha que isso está distante, igreja, mas não. Nas nossas realidades, nas nossas decisões, nas nossas vontades, muitas vezes nós estamos impondo a nossa circunstância. E a gente às vezes nem percebe porque já se tornou algo tão comum que a gente não consegue entender quando a gente apresenta nossas razões diante de Deus, querendo muitas vezes ter o acerto, quando na verdade a legalidade está com Ele, a justiça está com Ele, o amor está com Ele. E nós fazemos isso. E o Senhor, então, Ele somente vai se manifestar diante da nossa o quê? Atitude. Às vezes a luta começa, quando começa, a gente também, na nossa atitude, a gente tem toda a fé para poder enfrentar aquela luta. Mas com o passar do tempo a gente vai murchando. Epa, igreja! As experiências, elas acontecem primeiro pequenas. Pode parecer ser pequena, na verdade, aos nossos olhos, mas elas nem são. Porque as coisas na presença de Deus, elas acontecem de glória em glória, de glória em glória. Então a experiência que tem, que pode parecer pequena hoje, amanhã ela se transforma em algo bem grande. Por quê? Porque com Deus é assim. Então assim, não existe essa marcha que a gente começa com toda a fé, com todo o fervor, com toda a força. De repente, quando vem a circunstância, muitas vezes criadas até por nós, a gente vai perdendo a força e vai perdendo aquilo. Mas não, a experiência, ela é sua. Ela pode parecer pequena, mas ela é sua. Às vezes você vai ouvir um testemunho, uma experiência de outra pessoa. Esse testemunho, ele vai te edificar. Mas vai chegar um momento que você não vai se sentir alimentado, porque você precisa viver a sua. E nós precisamos dessas experiências com Deus, porque a gente precisa ser marcada a nossa história. Então, no meio desse processo, no meio dessa luta, a mesma fé que a gente carrega, a gente tem que ir até o final e a gente não pode murchar. Porque é disso que depende, na verdade, o que é a vitória da igreja. Eu tenho que continuar com a convicção do que eu estou fazendo até o fim. Moisés, por exemplo, entendeu e desejou muito essa comunhão com Deus. Se você observar, tem uma narrativa na Bíblia muito interessante. Chegou um determinado momento da história que Deus disse assim: ó, Moisés, eu não vou estar mais no meio desse povo, mas eu vou mandar o anjo. E esse anjo ali representava o quê? O poder de Deus. Aí Moisés disse assim: não, Deus, eu não quero. Eu quero, na verdade, a intimidade contigo. O anjo representava o poder de Deus. Aonde tem poder de Deus, tem mover. Por quê? Porque aonde tem presença de Deus, tem mover. Mas o que a igreja hoje de Cristo é desafiada a entender é que nem todo lugar onde tem mover tem a presença de Deus. Nem todo lugar, ou nem tudo aquilo que você escuta, que pode parecer mexer comigo, com você, tem a presença. E Moisés, ele foi desafiado: não, Deus, não. Eu quero é um momento de intimidade contigo. Eu quero a tua presença aqui. Porque você pode ter todas as coisas, mas o que mais importa para mim e para você é esse momento de comunhão com o nosso Deus. É essa intimidade, é a presença dele. A Bíblia diz: perto está o Senhor. Quem é que quer fazer questão disso? Da presença. E Moisés foi esse homem que desejou tanto isso.
Até o momento que ele disse, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E a igreja de Cristo precisa hoje desejar estar na fenda da rocha e ver a glória do Senhor. Como é que o Senhor vai se apresentar? Eu não sei, porque eu acho que a gente aguenta. A gente não aguenta. Mas a gente tem que desejar o mais. É um momento de intimidade. Pode ter tudo, querido, o que importa. Eu quero é a presença. Eu quero é a intimidade, porque isso aqui eu consigo caminhar. E ele desejou tanto essa presença do Senhor. E às vezes a igreja de Cristo, ela até vai para a presença de Deus. Mas ela vai do próprio jeito dela. Só que do nosso jeito, igreja, não dá. A verdade é essa. É por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de estar numa luta de queda de braço. Mas não é por isso, é porque a gente quer ir para a presença de Deus, mas eu quero ir do meu jeito. Eu quero ir de acordo com a minha vontade. Eu quero ir impondo as minhas normas. E o Senhor, no seu livre-arbítrio, ele não invade, porque o nosso Deus, ele é Deus de quê? De legalidade. O tempo passa nesse sentido, por quê? Porque nós estamos de acordo com a nossa vontade, quando na verdade na presença dele não dá para ficar de qualquer jeito. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia vai mostrar que essa presença de Deus, aquelas pessoas que de fato estavam na presença de Deus, eram aquelas que justamente não usavam de barganha com o Senhor. Aqueles que de fato estão na presença do Pai, não usam de barganha com o Pai. Então a pergunta era, qual era o objetivo que levou esses embaixadores de Betel a ir até os sacerdotes, a se apresentar? Era realmente para jejuar, para que pudesse, na verdade, buscar algo que agradasse o Senhor, para que pudesse realmente estar com boas intenções na sua presença? Ou era, na verdade, para que aquele favor que Deus dá de proteção e de todas as coisas nunca saíssem de perto deles? Porque para isso o Senhor, na verdade, sonda as intenções do nosso coração. Então, será que hoje, trazendo isso para a minha realidade e para a sua realidade, quando nós vamos para a presença de Deus, estamos com os mesmos sentimentos que a gente tinha no início? Estamos da mesma forma buscando tudo aquilo que a gente buscava? O Senhor está olhando isso. Assim, o que a gente não pode fazer é desperdiçar esse momento lindo em que tem um Deus que se oferta para nós, que entregou o seu Filho por amor a nós. Muito antes de você pensar e fazer qualquer coisa, Ele já é Deus. Criou todas as coisas, te conheceu muito antes de você ser chamado no ventre da sua mãe. E quem é esse Deus diante de nós? É isso que importa para a igreja. Então, o povo estava lá clamando, clamando, clamando. Mas veio, por exemplo, o quê? Na história, um cativeiro de 70 anos. De igreja, o povo até clamava certo. Mas na hora de agir, agia errado. A gente também não faz isso? A gente vai para a presença de Deus, tem até o clamor certo, mas na hora que a gente precisa agir, que é quando Deus vai dar a reação dele em cima da nossa ação, a gente age de forma errada. E por causa disso, ou seja, é notado que nós estamos na presença de Deus fazendo inúmeras coisas, mas aquilo realmente que Deus quer que a gente faça, a gente não faz. Então importava que todas as pessoas que estivessem diante da presença de Deus, por mais que o Senhor permitisse que sejam usadas, que elas também estejam na posição. Importa não apenas o poder de Deus sendo manifestado, mas a obediência que Ele requer minha e sua. Então essa mensagem que eu trago para a igreja hoje, ela é pequena, mas ela é uma mensagem que me faz muito refletir sobre tudo que a passagem fala. Porque o Senhor, Ele está realmente à procura de pessoas que estejam sensíveis com a sua consciência. E que a gente jamais perca essa sensibilidade ao ponto da gente se afastar do nosso Deus.